Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus no teu coração, Deus te abençoe, Deus fale com você nesta manhã, nesse momento, assim como Ele falou comigo nessa palavra que eu vou compartilhar com você nesta hora. Se você puder abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, feliz nosso dia, amém? Isaías capítulo 55, nós vamos ler do 6 até o 9. Glória a Deus, amém? Podemos começar? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Até aqui. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, dá-me unção para ministrar a Tua palavra, para pregar a Tua palavra com graça, com poder, com sabedoria, com simplicidade. E Deus, enquanto estivermos ouvindo a Tua palavra nessa manhã, venha, Senhor, aquecer cada coração. Venha inundar e aquecer o coração de cada um de nós aqui, ó Pai. Que os nossos corações sejam abalados nesta manhã. Que os nossos corações sejam aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. E nós renderemos a Ti, somente a Ti, sempre, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Amados, não é novidade para ninguém que a Bíblia nos informa que à medida que a iniquidade no mundo vai crescendo, à medida que se aproxima o fim dos tempos, a iniquidade vai aumentando. Todo mundo sabe disso. E nós estamos aproximando cada vez mais do fim. E a iniquidade, a maldade, a malignidade tem sido crescente no mundo. Mas não é novidade também para ninguém que simultaneamente muitas conversões estão acontecendo no mundo todo. Todos os dias tem gente se convertendo no mundo todo, graças a Deus por isso. Quanto a igreja já orou por avivamento, quanto a igreja tem orado e continuará orando por avivamento no mundo todo. Então, todos os dias tem gente se convertendo. Agora, por que as pessoas se convertem a Cristo Jesus? Por causa de quê? E o que é que acontece em uma pessoa quando ela se converte a Cristo Jesus? E será que existem diferenças de conversões de uma para a outra? São boas perguntas para a gente pensar, não é verdade? Eu quero pensar um pouco com você nesta manhã sobre uma conversão verdadeira. O que seria uma conversão verdadeira? As pessoas se convertem a Cristo Jesus por inúmeras razões, as mais variadas possíveis. Alguns se convertem a Jesus
por causa do medo de um juízo repentino de Deus. Outros se convertem a Jesus por causa de uma opressão espiritual. Eu ouvi uma frase uma vez de um pastor que nunca esqueci, meio que em tom de ironia, mas faz sentido. Ele disse: o diabo é burro. Porque o diabo muitas vezes trabalha contra si próprio. Em que sentido? Ele oprime tanto uma pessoa, ele oprime tanto que a pessoa acaba correndo para os braços de Jesus. Então ele trabalha contra si próprio muitas vezes. Outros se convertem por uma fobia, por causa de um terror noturno. Outros se convertem por causa de uma angústia. Outros se convertem por causa de uma enfermidade, por causa de dores. Outros se convertem por causa de uma calamidade, por causa de uma tragédia. Às vezes uma tragédia na família, uma falência. Cada um de nós estamos aqui porque viemos por um caminho. Cada um por um caminho veio, e hoje estamos aqui todos juntos diante do Senhor Jesus. Diga glórias a Deus. Acontece que a pessoa às vezes se vê tão angustiada, tão oprimida, a vida se torna tão complicada para ela que ela sai em busca de uma solução. Ela sai em busca de uma nova energia, de uma motivação para viver, em busca de um sentido para a vida. E então acaba se encontrando com Jesus. Alguns vêm por causa de uma nova impressão. Olha para alguém e percebe uma impressão nova, algo diferente. Eu nunca me esqueço de um dia, eu não era crente ainda, estava embarcando em Maringá para vir para Ribeirão Preto. Estava no meu assento na janela e uma moça cristã veio para se embarcar com as bagagens dela e um grupo da igreja dela acompanhando. Foram até a rodoviária para se despedir dela, levaram um violão. Enquanto ela embarcava, eles cantavam um hino: eu te amo com o amor do Senhor. E aquilo me causou uma impressão maravilhosa. Eu comecei a chorar. E eu pensei, mas gente, que povo maravilhoso é esse? Que diferença é essa? Alguns vêm a Cristo Jesus por causa de uma nova impressão. Outros, porém, vêm por causa de uma culpa. Alguns vêm por causa de uma culpa, um peso. Mas será que existe mesmo diferentes conversões? Eu quero pensar sobre isso um pouco com você nesta manhã. Primeiro, existem conversões que acontecem pelas motivações certas. Pastor, o que seria uma conversão por motivações certas? São aquelas conversões por operações genuínas do Espírito Santo de Deus. Elas acontecem por um trabalhar do Espírito Santo, um trabalhar profundo do Espírito Santo, um toque profundo no íntimo da pessoa, em que o Espírito Santo opera. A isso nós chamamos de uma conversão pela motivação certa. Lembra-se de João capítulo 16, verso 8, diz assim: o Espírito Santo conhece e convence o coração do homem. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo conhece e convence o coração do homem a respeito do seu pecado,
O Espírito Santo convence o coração do homem a respeito da justiça de Deus, que Deus é justo. O Espírito Santo convence o coração do homem a respeito do juízo de Deus, que o juízo de Deus vem. Pastor, e quando não acontece esse trabalhar genuíno do Espírito Santo? Aí, o que a pessoa vai conseguir, no máximo, um bom comportamento. Vai conseguir um bom comportamento, uma boa moralidade, porque a maneira como um cristão verdadeiro se comporta tem a ver com o íntimo dele. A maneira como o verdadeiro cristão se comporta no mundo tem a ver com a vida privada dele. Deve acompanhar o íntimo dele, a vida privada dele deve acompanhar as mudanças externas. Não dá para separar uma coisa da outra. A vida íntima, a vida privada, das mudanças externas. Estão ligadas uma coisa com a outra. Agora, precisamos estar atentos ao inimigo. A Bíblia chama a nossa atenção de que o inimigo está sempre à espreita, sempre tentando dar um bote. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, todos conhecem. O inimigo, vosso adversário, Satanás, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, procurando alguém a quem possa devorar, a quem possa tragar. Então, a minha vida íntima, minha vida privada, tem que estar de acordo com os meus comportamentos, com as mudanças externas. Eu não posso ser um cristão verdadeiro na igreja e ser outra coisa lá no esporte, no meu lazer. Não posso ser um cristão verdadeiro na igreja e ser diferente lá no meio da torcida do Corinthians. Quando eu estiver praticando meu esporte, meu lazer, eu tenho que ser cristão verdadeiro em todos os lugares, aonde eu estiver. Amém, queridos? Lembram daquele testemunho de um pastor? Ele estava viajando, tinha ido pregar numa cidade, fora da cidade dele. Estava voltando, estavam em 2 pastores. Era uma tarde de verão, muito quente. E de repente eles passaram em frente a um laranjal, uma fazenda de laranjas. E disseram, vamos dar uma paradinha, dar uma esticada nas pernas, vamos chupar umas laranjas? Vamos. Pararam o carro, apanharam as laranjas, sentaram, estão chupando a laranja ali, conversando. Encostou um carro, era o dono da fazenda. Deu ruim. E foi logo perguntando, vocês sabiam que essas laranjas têm dono? Sabiam que eu gasto tanto por mês para manter essa lavoura das laranjas? E aqueles pastores ficaram sem palavra, sem resposta. E não tiveram outra alternativa a não ser se humilhar, pedir perdão, reconhecendo que roubaram, porque há uma cerca entre o laranjal e a rodovia, indicando que aquilo tem um dono, é uma propriedade particular. Então reconheceram, se humilharam, pediram perdão. O inimigo vai tentar se aproveitar. O inimigo está sempre à espreita. Eu vi um vídeo de uma moça na fazenda. Ela filmou, ela gravou uma cobra num daqueles pilares da cerca de arame. Não sei como chama aquele pilar de madeira, acho que é mourão, parece que chama. Mourão. Ela filmou uma cobra, assim, em pé, em pezinha, no sentido do mourão, quietinha, rente aqui, e ela filmou o passarinho vindo. O passarinho vem assim, ingenuamente, senta pousa naquele pau, naquele mourão, e a cobra abocanha.
A cobra fica ali quietinha, esticadinha, muito quietinha. Quando eu vi essa cena, me lembrei de 1 de Pedro 5, verso 8. Vigiai e orai. O inimigo, sede sóbrios e vigilantes. O inimigo, vosso adversário, anda em derredor de vós. Ele é astuto, ele está sempre à espreita, tentando nos pegar desprevenidos. Muitas vezes, uma pessoa se diz cristão apenas porque aprendeu as expressões da fé. Ela aprendeu o jeito de ser cristão, aprendeu as expressões de uma piedade, de um bom comportamento, mas por dentro, no interior dela, no íntimo dela, quase nada mudou. Mas ela se diz cristã. Pastor, mas o que seria então uma conversão verdadeira, segundo a Bíblia? Ok, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, uma conversão verdadeira é um desejo essencial da alma do homem. É um desejo essencial do espírito do homem pela presença de Deus. É uma busca intensa pela presença profunda de Deus. A Bíblia diz para nós em Jeremias, no capítulo 29, verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é um desejo da alma do homem e do espírito do homem também, de uma presença profunda de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga: Senhor, me ajude. Glória a Deus. De todo o vosso coração. Tem pessoas que buscam a Deus mais ou menos? Tem. Eu conheço muita gente que busca a Deus mais ou menos. Se diz cristã, posta versículos bíblicos todo dia. Mas não é isso. Não é isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É quando no íntimo a pessoa começa a desejar Deus. Surge no coração dela, no íntimo dela, um desejo intenso por Deus, um desejo profundo pela presença de Deus. Uma sede pela presença de Deus. Agora, curioso é que às vezes a pessoa, ela tem essa sede, não consegue identificar que é por Deus. A pessoa até tem esse desejo forte, mas ela não identifica que é por Deus que ela sente isso. E às vezes pensa ser uma sede por amor, uma sede por um homem, uma sede por uma mulher, por um amor eros. Ela não identifica que essa sede no coração dela é por Deus. Pensa que é uma sede por uma paixão qualquer, ou por bens materiais, ou pensa que é uma sede por fama, e fica buscando por aí. No fundo, essa pessoa, ela sente um latejamento na alma, um latejamento incurável, que a pegou, que a atingiu, que a prendeu, e é por Deus. E um bom exemplo disso, de que uma pessoa pode ter essa sede na alma por Deus, não identificada por ela, é a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Ela já estava no 6º homem. E Jesus então diz para ela: eu sou a água da vida. E ela diz então: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não precise mais vir aqui ao poço buscar. Ela tinha uma sede,
achava que a sede dela era por homens, por um amor. Mas era uma sede de Deus. Então Jesus disse: mulher, quem bebe dessa água sempre vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, essa água que eu dou vai gerar uma fonte dentro, ali por dentro vai gerar uma fonte de água viva que vai jorrar para toda a eternidade. E ela não estava entendendo. Quando Jesus então disse: me chama teu marido, e ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: ok, você disse bem que não tem marido, você já teve 5, agora esse que você está também não é teu marido. Então ela entendeu finalmente, disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Ela tinha uma sede, esse latejamento incurável por dentro, era falta de Deus, era uma sede de Deus, e ela não estava identificando. É uma sede essencial que corre pelos nervos mais profundos, em um lugar onde nenhuma mão consegue chegar, a não ser a mão de Deus. É quando cresce uma vontade violenta de encontrar uma razão pela vida, uma razão para a vida, melhor dizendo. Aquele desejo intenso, aquela busca incessante, insaciável, incansável, por uma razão para a vida, o sentido da vida. É sede de Deus, é falta de Deus. A pessoa sente um desejo intenso por uma paz profunda. Ela sente um desejo intenso por um descanso na alma, por um silêncio na consciência, que ela não consegue achar em nenhum outro lugar. Sente um desejo profundo por um abraço do seu Criador, por um amor que ela não entende. Ela busca uma certeza para o hoje, não encontra. Ela busca uma certeza para o amanhã. Ela busca uma certeza para depois da morte. O que vai ser de mim depois da morte? E aquilo fica ruminando, latejando no profundo da alma, no íntimo da alma da pessoa, uma sede intensa por Deus. E essas coisas só se encontram em Jesus. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem psicanalista que consegue chegar aonde só a mão de Deus pode chegar. Graças a Deus. Exatamente isso que está dizendo para nós o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É exatamente isso que está dizendo a palavra de Deus. Uma conversão verdadeira, então, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, como já foi dito, essa vontade essencial da alma do homem, essa vontade essencial do espírito do homem, por uma busca intensa e profunda da presença de Deus. Essa é a vontade, essa é a verdadeira e genuína conversão. Isso tem a ver com o fato de que só Deus pode gerar isso dentro de nós. Só Deus pode gerar essa vontade profunda pela presença de Deus dentro de nós. Só Deus. Eu nunca tenho vontade de buscar a Deus. Por mim, não. Eu sozinho, não. Se Deus não colocar isso dentro de mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Eu nunca tenho. Lembra de João capítulo 15, verso 16? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Eu por mim não busco a Deus. Eu por mim não sinto vontade nenhuma de Deus. Paulo diz em Romanos 3, verso 10, não há um justo sequer. Não há um que entenda. Não há um que busque a Deus. Então o que eu estou dizendo para você é bíblico. Não sou eu que sinto vontade por Deus. Se Deus não colocar dentro de mim. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, não há um justo, não há um que entenda e não há um que busque a Deus. Você só está aqui, você só está vendo esse vídeo, porque Deus colocou desejo no teu coração. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Eu sozinho fico entregue à minha natureza. Eu sozinho fico entregue aos meus desejos. Eu sozinho fico entregue aos meus apetites da carne, às minhas vontades. Se Deus não colocar dentro de mim esse desejo de buscá-lo intensamente e profundamente. Louvado seja Deus. Quando você vê uma pessoa, um ser humano sedento de Deus, quando você vê um ser humano buscando mais a Deus, insaciavelmente, buscando mais, querendo mais de Deus, é porque Deus já iniciou um processo dentro dele. Deus já está trabalhando dentro dele, é porque já começou um processo. É a graça de Deus que já está operando nele. É a semente de Deus que já está lançada no coração dele. É o Espírito Santo que está trabalhando a terra, que está afofando aquela terra, para que ela venha produzir muito fruto. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É o Espírito Santo que está trabalhando, arando a terra daquele coração, que a sementinha já foi lançada lá. Por isso que a pessoa está buscando a Deus. Deus já iniciou o processo. É Deus quem começa. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Amém, queridos? Quando a palavra de Deus diz, e está dizendo para nós aqui nessa manhã, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ainda está perto, é uma ordem de Deus para nós. E se é uma ordem de Deus para nós, nós podemos deduzir o quê? Que nós conseguimos isso. Se Deus está ordenando, buscai ao Senhor, é uma ordem dele, é porque nós conseguimos. Deus não daria uma ordem para nós se nós não conseguíssemos cumprir, obedecer. É Ele que está mandando, amém? Então você pode deduzir que você consegue, você tem poder para fazer isso. Ao mesmo tempo, se eu consigo fazer isso, que Ele está mandando, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, se eu consigo fazer isso, é porque Deus já começou a agir dentro de mim. Ele já está trabalhando lá dentro. Então, se você está com sede de Deus, eu quero te dizer nesta manhã, eu queria que você recebesse isso com muito amor. Se você está com sede de Deus, você é uma pessoa bem-aventurada. Você é uma pessoa muito feliz, porque Deus
está trabalhando dentro de você. Amém? Se você está com sede, com vontade de Deus, se você sente esse desejo de buscar mais a Deus, você é muito feliz, porque Deus já estava trabalhando em você. Já começou o processo, senão você não estaria sentindo isso. Amém? Se o teu espírito anseia, teu espírito anseia mais das coisas de Deus, Deus já colocou isso no teu coração desde a eternidade. Foi Deus quem colocou isso no teu coração. Não é de hoje não, desde a eternidade. Ouça o que diz a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 1, no verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus te conheceu. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei e te dei como profeta para as nações. Uau! Glória! Glória a Deus! Então esse desejo dentro da gente é inexplicável. Não adianta buscar uma explicação para isso que você não encontra. Não tem explicação. Não tem explicação humana. É um desejo de buscar a Deus, de conhecer mais a Deus, de provar, de experimentar Deus, de ser abraçado por Deus. Isso sim nós chamamos de conversão verdadeira. E ela dá fruto. Ela produz fruto. Ela transforma o ímpio. Ela transforma o pecador. Ela muda o íntimo. Muda o caráter. Muda princípios, muda valores. Muda princípios morais, éticos. Transforma. Vira do avesso, porque ela é produzida por esse encontro da alma com o seu Criador. Glória a Deus. Produz fruto por causa disso. É produzido desse encontro da sua alma com o seu Criador, o Criador de todo o universo. Então Deus começa um processo de bênção que continua. É um processo de bênção que não para aqui, não para em você, se estende para a geração. Um processo de bênção que vai para os teus filhos, que dos teus filhos vai para os teus netos, e assim não para em você a bênção. Amém, queridos? Glória a Deus. No entanto, cabe uma pergunta aqui. Alguém poderia perguntar: quais são os sinais? Como identificar uma conversão genuína, uma conversão verdadeira? Quais os sinais? Como a gente poderia identificar? Primeiro, há uma elevação dos valores. Uma elevação dos valores, dos princípios morais, éticos, uma elevação dos nossos projetos. É o que está dizendo o verso 8 e o 9. Escute com carinho o 8 e o 9 que você leu comigo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pastor, não entendi direito. Então eu explico para você. Muitos, quando leem esses 2 versículos, interpretam erroneamente. Penso assim, a palavra de Deus está dizendo aqui que a cabeça de Deus é alta demais. Eu não consigo chegar lá. As ideias de Deus são muito altas para mim. Não dá. Os caminhos de Deus são misteriosos demais. Aí você pode estar pensando assim, pastor, mas isso não é verdade? Eu vou esclarecer. Não me julgue um herege. Eu esclareço já para você, você vai entender. A palavra aqui está falando de conversão. O chamado de Deus aqui é uma conversão. Ouça bem o verso 7 que diz assim: deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então o chamado é para se converter. A ordem de Deus aqui Deus está falando aqui de conversão, de mudança de vida. Existem 2 tipos de caminho, está dito aqui, você leu comigo. Existem 2 tipos de pensamentos, 2 tipos de caminhos diferentes, 2 tipos de pensamentos diferentes. Primeiro, há o caminho do perverso. Deus está dizendo aqui: deixe o perverso o seu caminho. Há o caminho e há um pensamento do iníquo. Deixe o iníquo o seu caminho. Percebe? Deixe, primeiro, diz, ao caminho do perverso. Deixe o perverso seu caminho, venha para o caminho do Senhor. Venha para o caminho de Deus. Deixe o iníquo, o seu pensamento, venha para o pensamento de Deus. Pastor, como assim? Podemos alcançar o pensamento de Deus? Entenda, está falando de uma conversão de mente, uma conversão da mente, uma conversão dos pensamentos, uma conversão dos projetos, uma conversão dos valores. Deus está dizendo assim, tire a iniquidade dos teus pensamentos, tire a iniquidade dos teus valores, tire a iniquidade dos teus projetos, tire tudo o que é mesquinho na sua mente, tire tudo que é mesquinho do seu pensamento, tire tudo que é mesquinho dos seus projetos, tire tudo que é mesquinho dos seus valores. É isso que a palavra está querendo dizer para nós. Lógico, evidentemente, que tem pensamentos de Deus que eu jamais posso alcançar. Por isso eu disse para você não me julgar como herege antes. É lógico que tem pensamentos de Deus que o homem, ser humano, nunca vai alcançar, jamais. Mas uma coisa nós temos certeza. De uma coisa eu tenho certeza. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 7, verso 25, que o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, vive sempre para interceder por nós. Amém. Vou repetir. Nosso sumo sacerdote vive
sempre para interceder por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. É engraçado o ser humano. Eu não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar, mas se você quiser, você digita qualquer dia na internet: como será a Terra há 250 milhões de anos? Você começar a digitar como será a Terra, já vai aparecer há 250 milhões de anos. Tem coisa mais estúpida que isso? Se o ser humano não sabe o que vai acontecer nem daqui a 5 anos, nem daqui a 5 minutos, mas tem lá, você vai encontrar lá todo o relatório, que por causa da movimentação, dos blocos rochosos muito grandes, daqui a 250 milhões de anos, não haverá divisão mais entre os na Terra, não haverá divisões mais. Não vai haver mais América do Sul, América do Norte, a África. Vai haver uma coisa só, um continente só. Não vai haver divisão de continentes mais. 250 milhões de anos. E tem lá uma série de relatos, por causa dessa movimentação dos blocos rochosos. Engraçado, né? Que o ser humano ele fica assustado até com o passado, com o que já aconteceu. O ser humano se assusta até com o presente que muda constantemente. Nós ministramos sobre isso no último culto, falamos das mudanças da vida. O ser humano fica chocado com as mudanças até do presente, e vem querer dizer o que vai acontecer na Terra daqui a 250 milhões de anos. Que haverá um continente só, um bloco só de terra. Queridos, nós não sabemos o que Deus está pensando sobre muitas coisas. Eu não sei o que Deus está pensando sobre o amanhã, segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Você não sabe o que Deus está pensando para amanhã. Você tem uma agenda para amanhã. Eu tenho uma agenda para amanhã, mas eu não sei se Deus tem outra agenda. Deus pode ter outra. Na tua agenda está lá, amanhã, 11 de agosto, tal lugar, tal hora, fazer tal coisa. Você tem uma agenda para amanhã, mas você não sabe se Deus tem outra. Verdade ou não é? Então não é nesse sentido que nós somos chamados a pensar a vida com os pensamentos de Deus. Não é nesse sentido que você é chamado a pensar a tua vida com os pensamentos de Deus. Não é nesse sentido que você é chamado a conhecer os mistérios de Deus. Porque Paulo diz em Romanos, capítulo 11, verso 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou seja, em outras palavras, Paulo está perguntando, será que Deus teve um coach? É isso. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Então a ordem de Deus para nós, queridos, aqui nesse texto que nós estamos meditando, é conversão, é mudança de vida. Deus está dizendo o seguinte, ó, deixa para trás aquela vida sem sentido. Deixa para lá aquela vidinha sem sentido, aquela vida sem Jesus. É esse o sentido. A gente encontra muitas frases interessantes por aí, né?
Eu me deparei com uma frase essa semana que me chamou a atenção. Não era nada de cristão, nenhum estudo bíblico, nada. Era uma frase qualquer na internet. E ela dizia assim: o homem não traz nada, referindo-se ao homem e o seu nascimento aqui na terra, no mundo. O homem não traz nada, luta por tudo e vai embora sem nada. O homem não traz nada, briga por tudo, por um monte de coisa, mas vai embora sem nada. Não cabe nada no caixão. Interessante, achei a frase, me chamou a atenção. Deus está dizendo aqui, ó, deixa essa vidinha sem sentido, deixa esse projetozinho de existência que você tem na tua concepção, na tua mente. Deixa essas coisinhas miúdas e venha para mim, diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo não, querido, estou citando a Bíblia para você. Posso estar usando outras palavras, mas o que Deus está dizendo é exatamente isso. Venha para mim, venha para cima, venha para o alto. Passe a olhar a vida daqui do alto, daqui de cima. Passe a olhar a vida com outros olhos. Amados, a gente fica... Não vou generalizar, não posso generalizar. Mas muitas pessoas ficam muito presas a picuinhas, a probleminhas. Ficam muito presas a uma vidinha, a uns projetozinhos. Deus está falando assim, ó, venha para o alto. Olhe comigo daqui do alto. Olhe para baixo. Isso me lembra, sabe o quê? O apóstolo João na ilha de Patmos. Em Apocalipse, no capítulo 4, no verso 1. Lembra do que Jesus disse para João lá na ilha de Patmos? Jesus disse, João, sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer. João, venha para o alto, sobe aqui comigo. Ou seja, olha com o olhar daqui de cima. É o mesmo chamado, queridos. É o mesmo chamado para mim e para você nessa manhã. É a mesma coisa. Sobe para aqui, sobe para o alto. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 16, Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. Nós já temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Pastor, o que seria isso? Nós temos a mente de Cristo. Como assim? Nós pensamos como Cristo? O que Paulo está dizendo é o seguinte: leia a Bíblia não como se fosse um livro de horóscopo. Aliás, não leia. Você sabia que a Bíblia não manda ler a Bíblia? Não há nenhum versículo, nenhum texto que diz para a gente ler a Bíblia. A palavra diz, medita. Josué 1:8. Medita nesse livro da lei, de dia e de noite. Não basta ler corrido. E só no livro de Salmos, nós encontramos 7 vezes a palavra meditar na palavra de Deus. Meditação, Salmo 1 já fala de meditar na palavra de Deus. 7 vezes nos livros de Salmos para meditar. Em toda a Bíblia você não encontra, leia a Bíblia, você vai encontrar, medita na Bíblia. Medita na palavra, ou seja, deixa a Bíblia entrar dentro de você. Medita, recebe a palavra para dentro de você. Deixa ela penetrar em você. Deixa a palavra entrar no teu coração. Eu fico olhando as pessoas postando versículos. Pessoas com uma vida completamente desajustada, longe dos caminhos de Deus, postando versículos bíblicos todos os dias. O que adianta?
Não é isso. Quer ter a mente de Cristo? Olha para a palavra de Deus, medita nela. Aqui está a mente de Cristo. A Bíblia não diz no Evangelho de João, no princípio era o verbo, no princípio não era a palavra. Essa palavra se tornou um ser humano, de quase 2 metros de altura, de uma cor morena, como a maioria dos judeus, talvez de um cabelo crespo, não sei, de olhar manso, doce. A palavra se transformou nesse ser. Então você olhando para a palavra, meditando na palavra, deixando ela entrar no teu coração, você está tendo a mente de Cristo. Aqui está a mente de Cristo. Por isso Paulo diz, 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. É nesse sentido. Diga glória a Deus. Está dizendo, passe a ver a vida com os olhos de Deus. Olha daqui de cima, sobe para aqui. Como ele disse a João na ilha de Patmos, sobe para cá e olha para a vida de cima para baixo. Eu não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi várias pregações em que os preletores usam muito a comparação da galinha e da águia. Já ouviram? Comparação da galinha e da águia. E a comparação é mais ou menos assim. A águia voa sempre alto. A águia é um predador. A águia tem os olhos vivos, altivos. Ela enxerga de longe. A águia faz o seu ninho no lugar mais alto, mais inacessível. Já a galinha, coitada, a galinha não voa. Quando voa, ela voa baixo. Ela está sempre cabisbaixo, olhando para baixo. A galinha só come resto. Ah, sobrou isso aqui, joga para as galinhas. Ela só come resto. Ela faz o ninho no mais baixo, sujeito aí ao lagarto vir e devorar tudo. Então, a comparação é a seguinte: Deus nos chama a sermos águias. Amém. Deus te chama a ser águia. Deus te convida para subir, fazer teu ninho lá no lugar inacessível, a você olhar a vida do alto. Não fique preso numa vidinha, nos projetinhos. Não fique preso em picuinhas, em coisas minúsculas. Mas olhe para a vida com o olhar de Deus. Veja com os olhos de Deus. Deus te convida a ser águia. Deus te convida a ter a mente de Cristo, pensar com a mente de Cristo, olhar para o Evangelho como Jesus tratava as pessoas. Eu não estou falando só para você, eu estou pregando para mim também. Eu estou dizendo que Deus nos convida a olharmos como Ele tratava as prostitutas, a olharmos na palavra como Ele tratava o rico, como Ele tratava o pobre, como Jesus tratava o arrogante, como Jesus tratava os humilhados, como Jesus tratava os orgulhosos, como Jesus tratava os quebrantados de coração, como Jesus tratava a tentação, como Jesus tratava o desprezado, como Jesus tratava o excluído, como Jesus tratava o estrangeiro, como Jesus tratava o justo, como Jesus tratava o injusto, como Jesus tratava o ladrão. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, desce, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Vou pousar na tua casa. E naquele dia,
entrou a salvação na casa do ladrão. Então, queridos, o convite para nós é isso, ter a mente de Cristo é isso, olhar para as pessoas, como é que Jesus tratava as pessoas. Agora eu quero finalizar com algo que é muito importante. Eu queria que você também ouvisse isso com muito amor, que você guardasse isso para o teu coração, se levasse isso com você. Faça sempre a seguinte pergunta: como é que Jesus agiria, o que é que Jesus faria nessa situação? Pergunte sempre, como Jesus agiria nessa situação? E que você tenha a mente de Cristo. Eu espero ter ajudado um pouquinho mais, ter contribuído um pouquinho mais para o seu conhecimento das coisas do alto, das coisas de Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Curvemos nossas cabeças diante dele. Querido Deus, querido Pai, graças por tua palavra, que é santa, que é pura, que é viva, que é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas. Ela é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Senhor, ajuda-nos a entender mais da palavra do Senhor, das coisas do Senhor, a desejarmos mais profundamente, mais intimamente, no nosso espírito, na nossa alma, pela tua presença. Oh Deus querido, muito obrigado por tudo que o Senhor já realizou, pelo trabalhar do teu Espírito Santo, pela sementinha do teu Espírito Santo que já foi lançada no meu coração. Obrigado que o Senhor já iniciou o processo, o Senhor já começou o trabalho, e essa bênção do Senhor, esse processo de bênção, não vai parar em mim, vai prosseguir para a minha geração, para os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, e não vai parar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, ajuda-me a subir para o lugar mais alto, a olhar para a vida com os olhos do Senhor, a pensar a vida com os pensamentos do Senhor, com a mente do Senhor. Ajuda-me, ó Deus, a ver as pessoas como o Senhor as vê. Perdoa-me, Deus, meus pecados, a maneira como eu vi as pessoas até hoje, Senhor, como eu vejo as pessoas ainda. Transforma-me, Senhor, muda, Deus, o meu coração. Eu te dou graças, ó Deus querido, nesta manhã. Eu te exalto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. A minha alma te bendiz, e tudo que há no mais íntimo do meu ser, bendiga o teu santo nome. Aleluia, aleluia. É o Senhor que perdoa todas as minhas iniquidades, é o Senhor que sara todas as minhas enfermidades, é o Senhor que me redimiu da cova, das garras do Satanás, da escuridão das trevas, do engano, das mentiras, das sutilezas do inimigo, e me transportou para o teu reino de paz, de luz e de amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Depois você pode fazer a sua entrega do teu dízimo, da tua oferta. Eu vou estar orando também por você nesse sentido, e orar para que Deus abençoe cada família cristã na face da terra, em nome de Jesus. Não apenas dessa igreja, mas todas as famílias da terra. A Bíblia diz: sê tu uma bênção. Nós temos que abençoar. Você é um abençoador também, amém, queridos? Erga suas mãos para os céus. Pai, oramos por cada membro, cada família dessa igreja, e cada família cristã em toda a face da terra. Ó Deus, queremos ser abençoadores.
Oramos por aqueles que não vieram, oramos por aqueles que estão em casa, aqueles que nós deixamos em casa, aos que estão distantes, ó Pai, aqueles que esfriaram, Pai, seus corações, nós te pedimos, aquece os corações, ó Deus, traz o avivamento, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, por tua igreja, nós abençoamos a Israel, nós abençoamos o Brasil, nós oramos pelo governo brasileiro, pelas autoridades. Oh Deus, nós profetizamos um novo tempo, tempo de bênção, de paz, de restauração, de quebrantamento, um tempo em que o Senhor estará despertando as nações para que venham para a luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque os dias são maus, os tempos estão chegados, os campos estão brancos para a colheita, é tempo de conversão. O Senhor está chamando a conversão, a mudança de vida, a mudança de paradigmas, a mudança de projetos, a mudança, ó Deus, de caráter, de valores, de critérios. Ajuda-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Amém.